Então, eu passo já a palavra aqui para a professora Lia, para então apresentar o primeiro artigo, Desenvolvimento Regional, uma análise com indicadores multidimensionais. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui na sequência da apresentação dessa nova revista, né? Saiu em dezembro do ano passado. E para nós também sempre é muito positivo fazer uma conversa com vocês rápida para vocês se interessarem pela leitura do nosso artigo. Bom, então o meu tema, como o Bruno já falou, é desenvolvimento regional. E nós vamos tentar analisar uma experiência bem empírica, eh, como é que está o desenvolvimento regional nos diversos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, a questão que se coloca nessa no artigo, que nós estamos procurando desenvolver uma pesquisa mais aprofundada do que esse artigo lá na Universidade Cândido Mendes, é como é que a gente dimensiona o desenvolvimento. E então, de saída, a gente tem que pensar que o desenvolvimento não é só crescimento econômico, mas o desenvolvimento tem outras dimensões, né? Isso está inspirado no trabalho do Amartya Sen, principalmente, né, que criou o Índice do Desenvolvimento Humano, quando ele considerava que se você não tiver acesso, principalmente à educação, né, e à saúde, você está limitado nas suas opções. Então você não está, sendo, vamos dizer assim, não basta você ter riqueza, econômica para estar, como é que a gente pode dizer aqui? Esqueci a palavra. Está se beneficiando de uma qualidade de vida, né. E aí depois também outra inspiração que nós tivemos também foi o Celso Furtado, que fala essa frasezinha que o caminho de acesso a formas sociais mais aptas a estimular a criatividade humana e responder às aspirações da coletividade é que deveria ser considerado uma dimensão importante do desenvolvimento. E, por fim, um outro autor que é menos conhecido, que é o Georgescu Roegen, é um economista amaldiçoado, assim como Veblen, outro economista amaldiçoado. Mas esse autor, ele sempre falava que, se você não considerar a questão do desgaste provocado na natureza pelo próprio crescimento econômico, você não teria desenvolvimento sustentável, estaria destruindo, né, as possibilidades de desenvolvimento para as próximas gerações. E daí vai surgir vários conceitos em cima desse conceito do George Rogan, né, e nós estamos inspirados nesses autores. Então, o nosso problema é como a gente vai mensurar o desenvolvimento para a gente pensar um desenvolvimento não só econômico, mas também baseado no bem-estar humano, né. Então, a gente começa observando que os indicadores como o PIB per capita, que é o bem tradicional, e também o IDH do próprio inspirado na Amartya Sen, ou mesmo a ideia do desenvolvimento sustentável, são adequados, né. Então, a gente observa que nesses indicadores, em geral, você tem uma ausência de verificar se a distribuição inicial de dotação de fatores como renda e capacitações individuais estão bem distribuídas, né. O que que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, em geral, a gente já parte de uma situação desigual de desenvolvimento. E essa situação desigual vai implicar em prejuízo para o bem-estar humano, para a qualidade de vida. Então, mesmo que você tenha um crescimento econômico, que você tenha um crescimento da renda per capita, o desenvolvimento não vai ser o desenvolvimento da qualidade de vida não vai ser alcançado. Então, essa questão da interdependência entre a obtenção de riqueza e crescente aumento de riscos ambientais, da escassez ecológica e das disparidades sociais, que é tradicional do sistema capitalista, né? Cada vez que o sistema capitalista avança, ele cria destruição ambiental e cria disparidade social. Então, essas questões que não são consideradas
na análise econômica, né, são o nosso objeto intrigante de pesquisa. Então a gente quer criar um indicador multidimensional de desenvolvimento, adaptado já de um outro autor, que é 2 autores, o Costa e o Faverinto, que fizeram um artigo 2023 para o estado de São Paulo, para inferir o bem-estar e a qualidade de vida para o caso do estado do Rio de Janeiro. Pronto, esse é o objetivo do artigo. A base do nosso trabalho é o censo de 2010. E nós já fizemos recentemente um artigo com o censo de 2022, mas esse que eu estou apresentando para vocês é o censo de 2010. Então o que a gente fez, né? Como eu falei para vocês, a gente pegou como base inicial o IFDM, renda e emprego, que é um indicador econômico, né, tradicional, e acrescentou 2 outros indicadores, né? Um índice de Gini de renda domiciliar per capita, que mostra que a base inicial não está bem distribuída, tá? E o outro, percentagem de famílias cadastradas no programa Bolsa Família, que também é um indicador que mostra, né, quanto mais pessoas em Bolsa Família, pior é a distribuição de renda, né? Então você está tendo que fazer política para resolver esse problema. Depois, o indicador saúde e educação do indicador IFDM, que é o indicador da Firjan, né, a gente acrescentou 2 outros indicadores. Um é a percentagem de domicílios com características de entorno inadequada, né, porque a gente sabe que os bairros, né, a cidade, ela também tem uma distribuição desigual de como é que os bairros podem se beneficiando das amenidades, né. O pessoal da área mais urbana e regional chama de amenidades. Então, amenidades seriam uma boa infraestrutura, um excelente transporte, né, eh, esgotamento sanitário e tudo isso. E um terceiro indicador, e que a gente já entra com uma questão vamos dizer assim, mais relativo ao indivíduo, né, percentagem da população, declarada de raça preta, parda ou indígena, aí tem uma conversa com a Eliana, né, residindo em ambiente com esgoto a céu aberto, né. E no o IFDM não tem nada sobre sustentabilidade. Então a gente usou nesse caso, né, aí a gente tem 1, 2, 3, cada um vai ter 3 indicadores. Não há nenhum indicador, então a gente criou 3 indicadores. Primeiro, uso de agrotóxicos na agricultura, número de domicílios atendidos pela rede geral de esgoto ou pluvial ou área séptica, e emissões de gases de efeito estufa, que é um indicador muito forte da questão ambiental, né. Os outros 2 também. Bom, então nós temos aqui os resultados. A gente, trabalhou com mapas, né, e cada mapinha aqui, nessa dimensão econômica, é um daqueles indicadores. Esse aqui é o do IFDM, esse aqui é o indicador do Gini domiciliar, e esse aqui é o da Bolsa Família. E aí a gente classificou, as coresinhas aqui significam essa legenda, olha, os municípios que têm, desempenho superior em cada daqueles indicadores é verdinho, o que tem desempenho intermediário é amarelinho e o que tem desempenho inferior é vermelho, tá. Então, como vocês veem, conforme a gente vai veem do ponto de vista até da cor, né, vai incluindo novos indicadores. Por exemplo, Campos dos Goytacazes, que eu vou focar aqui, que vai ser mais rápido só focar aqui, é aonde eu tenho a minha pós-graduação. Campos dos Goytacazes tem um verdinho, indicador superior de renda e emprego, tá, mas quando eu boto a distribuição do Gini domiciliar, ele fica já para baixo, cai para vermelho. Quando eu incluo a percentagem de pessoas em Bolsa Família, aí ele volta para superior. E daí, então, quando eu faço a combinação desses 3 indicadores, ele vai ficar com o intermediário, tá. Então, Campos, na dimensão econômica, é intermediário, pode passar.
Estou só pegando um município para exemplificar, tá, gente? Depois, se eu pegar a dimensão social, eu tenho de novo 3 indicadores. O primeiro é o IFDM, saúde e educação. O segundo são os 2 ajustes que eu fiz. O primeiro é morada inadequada e o segundo é justiça racial. Então pego o campus dos Goytacazes, tá intermediário na questão da saúde e educação. Quando vai para a questão da dimensão social, ele fica pior ainda, tá? Tem uma situação bastante ruim, né, em relação à morada inadequada. Quando eu vou para justiça racial, ele volta outra vez para o intermediário. Então, a síntese da dimensão social, campus é intermediário. A dimensão ambiental, de novo, 3 indicadores. O primeiro, nesse caso aqui, o indicador da FIR já não entra, porque não tem nada, né? O primeiro é esgoto não tratado, tá? Campus está péssimo em esgoto não tratado. O segundo é os agrotóxicos, também está péssimo, usa agrotóxico de montão. E emissão de GE, péssimo também, tá? Inferior. A síntese de Campos dos Goytacazes na dimensão ambiental é vermelhinho. Então, o que eu já posso adiantar aqui a minha conclusão? Pode passar para a conclusão. Minha conclusão é que os resultados encontrados sugerem a confirmação empírica, só empírica, né, eu não fiz nenhuma discussão teórica, nada disso, eu estou só inspirada em alguns autores, mas eu não fiz uma discussão ainda, né. Mas, empiricamente, sempre as regiões, como Campos dos Goytacazes, que têm um índice econômico de renda e emprego, né, melhor do que os demais municípios, ele não consegue acompanhar esse desempenho quando eu incluo outras variáveis, como a dimensão, saúde e educação, ou como a dimensão ambiental, tá. Então isso está mostrando que não basta eu ter um desempenho econômico, eu também tenho que ter outras políticas, né, como, por exemplo, uma política educacional bastante focada em melhoria de qualidade da educação, uma política de saúde bastante focada na melhoria da qualidade da saúde, uma política de conter danos ambientais para gerações futuras, bastante focada naqueles 3 indicadores, né, então melhoria do esgoto, do esgotamento sanitário, proibição de uso de agrotóxico, proibição de GE ou alguma outras medidas, né. Então a gente vê que essa visão clássica de desenvolvimento, baseada só no indicador de renda e emprego, quando ela é ampliada para a saúde, educação e ambiental, ela é insuficiente para classificar ou representar uma qualidade de vida e bem-estar da população, tá. É claro que o meu artigo tem muitas limitações, como vocês vão ter oportunidade de ler, para fazer essas classificações em índice superior, eh, intermediário e inferior, eu fiz algumas arbitrariedades, tá. E essa é uma questão que, futuramente eu tenho que corrigir, e a outra questão é que eu estou baseada no censo de 2010, tá. E o censo de 2022, só para dar um flavorzinho para vocês, né, apesar da exploração do petróleo lá na bacia de Campos já ter retomado em pleno vapor e inclusive descoberto um novo campo e etcétera, Campos piorou ainda mais em 2022, tá. Então, essa evidência empírica desse município é taxativa de que a gente precisa ampliar os indicadores para ver a questão do desenvolvimento da qualidade de vida e bem-estar da população. Obrigada pela atenção, espero que vocês tenham curiosidade de ler o artigo e o próximo, baseado no censo de 2022. Muito obrigada. Obrigado, professora Lia.